A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 4 e versículo de número 24 ao 30, que vai nos dizer assim. E prosseguiu, de fato vos afirmo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, Jesus falando aqui o primeiro sermão dele. E o primeiro sermão de Jesus foi na sinagoga de sua cidade, em Nazaré, onde ele ali foi criado desde criança, todos ali o conheciam, mas aquilo que Jesus estava falando não agradou aos que estavam ouvindo. Muitas vezes pensamos que os de perto vão nos abraçar, vão nos apoiar, não é assim? Pois é, mas nem sempre isso vai acontecer. Na maioria das vezes, os de perto vão se opor. Na maioria das vezes, os de perto vão desacreditar. Na maioria das vezes, os de perto vão perseguir. E o Espírito Santo hoje te trouxe aqui para ouvir essa resposta e lhe dizer: Jesus, o Filho de Deus, foi perseguido na sua própria terra. Ele mesmo afirmou que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Ou seja, você está pensando que os seus parentes vão acreditar nos seus sonhos? Você está pensando que os da sua igreja vão acreditar nos projetos de Deus na sua vida? Poucos serão, pouquíssimos, os que vão te apoiar. Mas o Senhor está dizendo: tenha convicção daquilo que iria tenha convicção daquilo que eu tenho contigo. Tenha convicção do teu chamado. Tenha convicção dos meus propósitos para a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. O Senhor está falando com pessoas aqui de maneira muito clara e dizendo: eu fui rejeitado pelos meus em Nazaré. Jesus hoje lhe diz. E ele diz para você: minha filha, todos podem lhe rejeitar. Meu filho, todos podem lhe rejeitar. Só quem não pode lhe rejeitar sou eu. Os de Nazaré estavam rejeitando a Jesus, o ministério, mas Jesus não parou por isso. Jesus continuou. O Senhor está dizendo: continue, avance, não pare. Porque o Senhor tem coisas grandes para fazer na tua vida. Grande era o propósito de Deus através de Jesus. Grande era o que Deus havia designado para o seu filho, e ninguém poderia invalidar isso. Não ia ser a incredulidade dos nazarenos que ia invalidar a palavra do Senhor sobre a vida do seu filho amado. Irmãos, não é a incredulidade das pessoas que vão ditar como vai ser na nossa história o que Deus designou para nós. Se Deus diz, está dito. Nós só precisamos nos posicionar como Jesus e não parar por causa das críticas, não parar por causa dos apontamentos, não parar por causa das perseguições, não parar por causa de pessoas que não dão a credibilidade naquilo que Deus tem na sua vida. Declare comigo: eu vou olhar somente para Jesus, pois Ele é o meu alvo. Eu vou olhar somente para Jesus, pois Ele é o meu alvo. As pessoas ali em Nazaré, elas olhavam para Jesus e elas viam as palavras de graça que saíam dos lábios dele e se maravilhavam com isso. Mas elas começavam a olhar com um olhar humano, dizendo: não é este o filho de José? Elas não acreditavam em Jesus como Messias, como escolhido, como filho do Deus Altíssimo. Tem gente que vai olhar para você e nunca vai ver, vai contemplar os propósitos de Deus grandiosos na sua vida. E você não tem que parar por isso. Se a gente for ficar esperando todo mundo apoiar o ministério chamado, aquilo que Deus tem na nossa vida, a gente acaba, irmãos, esmurecendo, desistindo, retrocedendo. Por quê? Porque a maioria vai rejeitar.
A maioria não vai acreditar. Derixarabai. E o Senhor está dizendo, mesmo que eles desacreditem, mesmo que eles se levantem contra, como os nazarenos se levantaram contra Jesus, continue firme. Ai, irmãos, meus parentes não acreditam em mim. Não acreditam naquilo que Deus designou para minha história. Quando você olha para Jesus, irmãos, você vê isso na história dele também. Os de Nazaré não acreditaram, os parentes, os irmãos de Jesus, ninguém acreditava. Só que Deus havia designado algo para ele e ele não deu ouvidos às críticas. Se você parar para dar ouvido às críticas, você acaba adoecendo, você acaba esmorecendo, você acaba desistindo, você acaba retrocedendo. Deus não te chamou para retrocesso, Ele te chamou para avanço. Se é para avançar, minha filha, pois é, então avance. Avance crendo, avance confiando, avance sabendo quem te chamou. Declare comigo, quem me chamou é mais poderoso do que quem está desacreditando do que Deus tem na minha vida. Quem me chamou é mais poderoso do que quem está desacreditando do que Deus tem na minha vida. Quem está desacreditando do que Deus tem na sua vida não pode dar a última palavra na sua história. Quem pode dar é o seu Deus, então olhe para Ele. Tem momentos que a gente precisa tirar os olhos de Nazaré. Tem momentos que a gente precisa tirar os olhos de quem está desacreditando, de quem está tentando nos desmotivar. O próprio Jesus deixou bem claro que tinha muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Ou seja, Elias não foi enviado para nenhuma das viúvas de Israel, mas foi enviado para uma viúva que era gentia. Deus escolheu quem? A casa de uma viúva que nem servia ao nosso Deus. Porque Deus, ele trabalha de maneiras diferentes. Se tem alguém que te rejeita, ele vai levantar pessoas de longe que vão te aceitar e vão te abraçar. Talvez as viúvas de Israel não abraçassem a Elias, ficassem com medo do que estava acontecendo, temessem a Acabe e a Jezabel. Mas esta mulher que recebeu a Elias, ela não teve medo, essa viúva de Sarepta. Apesar do pai de Jezabel, Etibaal, ser governante deste lugar aqui, onde esta mulher habitava, Sarepta. Só que, irmãos, ela não temeu, ela abraçou. A mesma coisa aconteceu com Naamã. No tempo de Eliseu, tinha muitos leprosos ali, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Naamã acreditou, Naamã deu a credibilidade ao ministério do profeta Eliseu e creu no nosso Deus, irmãos. Muitas vezes Deus vai pegar quem a gente menos espera para nos apoiar. É por isso que você não pode ficar esperando o apoio de quem está perto. Porque senão você adoece, senão você para, senão você desiste. Deus vai usar muitas vezes gente de longe, como aqui, ó, Naamã, Ciro. Foi curado, recebeu a cura da lepra, enquanto muitos leprosos em Israel, leprosos ali, não receberam cura. A viúva de Sarepta recebeu sustento, mas muitas viúvas em Israel não receberam. Por quê? Porque muitas vezes os de perto não vão nos apoiar, não vão acreditar. Os de perto não vão dar oportunidade. Eu estou dizendo assim para você, se eles não dão oportunidade, se eles fecham as portas, eu abro outras portas. Olha Deus abrindo portas aqui, irmãos. Olha o Senhor dizendo, a seara é grande, poucos são ceifeiros. Deixa quem está desacreditando, minha filha, vai para a seara que é muito grande. Se fecha uma porta aqui, Deus abre 20, 30, 40, 50 mil ali. Ele está dizendo, só continue e não olhe para o que os nazarenos estão falando. Declare comigo, eu vou continuar olhando para o meu alvo, que é Jesus. Eu vou continuar olhando para o meu alvo, que é Jesus. E como se, irmãos, fosse pouco a descredibilidade, o descrédito, a incredulidade dos nazarenos, a Bíblia nos diz que eles queriam matar Jesus. Jesus foi expulso da cidade e eles levaram Jesus até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Eles queriam lançar Jesus, irmãos. De lá do cimo do monte para baixo. Você tá pensando que é brincadeira, é?
Tem gente que tenta matar a tua fé, tem gente que tenta destruir o sonho de Deus na sua vida, e a gente de perto, Ricanda, Surabai. Você lembra quem foi que quis matar José? Os irmãos dele. Você lembra quem foi que se levantou contra Davi para falar que ele era um presunçoso? Para dizer que Davi estava querendo se aparecer, se sentir melhor do que os outros, se exaltar? Foi o próprio irmão dele, Eliabe. Você lembra quem se levantou contra Jefté e expulsou ele da casa de seu pai? Foi os próprios irmãos. Muitas vezes nos escandalizamos quando escutamos uma palavra dessa e ficamos, meu Deus, os de perto. Pois é, e Deus está dizendo, minha filha, isso acontecia, meu filho, desde os tempos antigos e continua acontecendo até o dia de hoje. Quem era para apoiar, não apoia. E gente que você menos espera te apoia. Deus levanta a viúva de Sarepta. Deirasto Candarai. Deus levanta na mão Ciro para acreditar. Deus levanta a gente que você menos imagina. Mas o Senhor está dizendo, não pare por causa do descrédito. Não pare por causa da incredulidade das pessoas. Continue firme, fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Irmãos, depois dessa rejeição aqui de Jesus, depois que os nazarenos tentou ali matar a Jesus, Jesus não voltou mais para lá, não. Tá pensando que Jesus ficou lá atrás deles? Ficou não, irmãos. Jesus não retornou mais para aquele lugar. Sacuda a poeira do seu pé e sai de perto de gente que você sabe que quer matar sua fé. Gente que não aceita, não acredita no que Deus tem na tua vida. O Senhor diz para você, não pare, continue o ministério, continue o chamado, continue fazendo o que Deus designou para você. Havia um desígnio que não era dos homens, mas era de Deus sobre Jesus. Jesus veio com missão. Os nazarenos não iam parar isso, irmãos. Não adianta. Pessoas querer parar, pessoas achar que vão conseguir. O Senhor está dizendo, não vai. Não vai, porque eu sou Deus que te fortaleço, que te ajudo, que te sustento. Te mostro essa palavra aqui para você saber que até o meu filho amado, diz o Senhor dos Exércitos, foi rejeitado. Até Jesus Cristo, Filho de Deus, irmãos, viveu rejeição na sua própria terra, onde ele foi criado. Aí você pensa o quê? Que os de perto vão lhe abraçar, vão lhe apoiar e vão lhe amar? Não vai não, irmãos, vai não. Eles vão muitas vezes se levantar contra você. Eles vão muitas vezes tentar parar os projetos de Deus na sua vida, tentar até mesmo tirar você do foco, mas o Senhor diz para você, continue firme, continue porque eu estou contigo. Aqui nós vemos que no primeiro sermão de Jesus, irmão, na sinagoga da sua cidade, de Nazaré, Jesus foi perseguido. Aí às vezes você diz assim, meu Deus, eu tô fazendo a obra, eu tô buscando fazer a tua vontade, e aqui as pessoas estão se levantando contra mim, e Deus está dizendo para você, minha filha, quem está se levantando contra você não pode ditar o que eu tenho na sua vida. Meu filho, os teus adversários não podem dar a última palavra na sua história. Mas, irmã, era uma pessoa que eu confiava. Pois é, aqui, ó, os adversários de Jesus se tornaram aqueles que conheceram Jesus desde criança. Quando começaram a ver o destaque, quando começaram a ver o que Deus tinha preparado para Jesus, quando começaram a ver as palavras saindo dos lábios de Jesus de maneira que eles se maravilhavam, quando começaram a ver Jesus falando a verdade, irmãos, eles começaram a ficar irados. Tem gente que muda. Tem gente que de repente muda, mas o Senhor está dizendo, eu não mudo. Tem gente que era teu amigo, se torna teu inimigo quando vê o tamanho da tua promessa. Quando vê Deus te abençoando, quando vê Deus te prosperando, quando vê o que Deus vai fazer na sua vida. Só que Deus está dizendo, eu não mudo. Você tem que fitar os teus olhos em mim. Você precisa fitar os teus olhos no Deus que te chamou. Você precisa fitar os teus olhos no Deus que te escolheu. Porque o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, ele se responsabiliza por você. Declare comigo, o meu Deus se responsabiliza por mim nos mínimos detalhes, eu vou permanecer. O meu Deus se responsabiliza por mim nos mínimos detalhes, eu vou permanecer. Não é para você desistir, não é para você retroceder, mas a ordem designada de Deus para sua vida é continue firme no propósito, mesmo que todos desacreditem. Você é que tem que acreditar.
Jesus não recebeu apoio em Nazaré. E muitas vezes nós não vamos receber apoio dos que estão perto. Muitos vão nos rejeitar, vão tentar parar a obra de Deus na nossa vida. Mas o que a gente precisa fazer é fitar os nossos olhos no Senhor. Declare comigo: os meus olhos precisam estar fitos em Deus e não nos homens. Os meus olhos precisam estar fitos em Deus e não nos homens. Porque se você ficar olhando para os homens, fitando os teus olhos no ser humano, esperando uma aprovação de alguém para que você faça algo para Deus, você nunca vai fazer. Você sempre vai olhar para sua história e vai ver a incapacidade. Você sempre vai olhar para sua história e vai desacreditar do que Deus falou. Se você for olhar com o olhar humano, sim. Mas se você olhar como Jesus, com o olhar de Deus, dizendo: eu sei o que Deus me chamou para fazer e eu creio na palavra dele, ninguém te para. Jesus não voltou mais para Nazaré. Acabou aqui, ó. Não há mais relatos bíblicos de que Jesus tenha retornado para aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque os nazarenos rejeitaram a ele, queriam matar a ele. Jesus saiu daquele lugar, sacudiu a poeira do pé, modo de dizer, né? E não voltou mais. O Senhor está dizendo: tem lugares que eu estou fechando a porta para você não voltar mais. Ah, Deus, por quê? Tem parentes que eu estou levando para longe, tem alianças que eu estou quebrando. Para quê? Para que o meu propósito se cumpra na sua vida. Porque senão, pessoas conseguirão destruir o que eu tenho na sua história. Então, antes que eles destruam, eu te levo para longe. Jesus foi para longe, ó. Foi pregar para pessoas que aceitaram, e muitos aceitaram. Enquanto os nazarenos, eles rejeitaram, teve pessoas que aceitou. Enquanto tem gente que está ali rejeitando, se levantando contra você e desacreditando nos propósitos de Deus na sua vida, Deus está levantando gente para lhe honrar, para lhe abençoar e para acreditar no que ele tem na sua história. Não pare por causa dos nazarenos. Não pare por causa das pessoas que eram para apoiar e não estão te apoiando. Não pare por causa de quem está desacreditando, mas continue olhando para o teu alvo, porque aquele que te chamou é fiel na tua vida. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por nos mostrar dentro da tua palavra, Pai, que até o teu Filho amado Jesus Cristo, ele foi rejeitado. Ah, Senhor, muitas vezes ficamos tristes, abatidos quando pessoas não acreditam, quando pessoas se levantam contra os teus propósitos na nossa vida, mas nós temos que olhar somente para ti, que é o nosso alvo. Nós não podemos ficar perdendo tempo, Pai, olhando para quem está desacreditando. Nós temos que confiar na tua palavra, porque é aquele que fez a promessa, aquele que falou, aquele que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir, é fiel para fazer acontecer. E eu creio, meu Pai, eu creio que as tuas palavras acontecerão, se cumprirão na nossa vida, acreditando os que estão perto ou não, desacreditando ou não, nós vamos ver a conclusão da tua obra na nossa história. Os nazarenos não puderam invalidar a tua palavra sobre a vida do teu filho amado. A incredulidade de pessoas não conseguirá invalidar aquilo que o Senhor determinou para nós, Pai. Nos tira de lugares, quebra alianças, meu Pai. Tira pessoas da nossa vida que não estão conforme a tua vontade. Gente que quer matar os sonhos, os projetos, a nossa fé. Que o Senhor remova da nossa história. Que a gente continue firme, Pai, como Jesus continuou aqui na terra fazendo o teu propósito e crendo no teu desígnio, independente de quem estava desacreditando, Pai. Que o descrédito de pessoas não venha nos atingir a ponto da gente parar, mas que a gente creia que aquele que nos fez a promessa é fiel. Que a gente creia, Pai, que o Senhor é um Deus que fala e que cumpre. Que se o Senhor está conosco, não importa se o mundo está contra nós. O que importa é que o Senhor nos escolheu e está nos garantindo através dessa palavra que o Senhor é na nossa vida. E que a gente tem que prosseguir, independente de quem está desacreditando. Independente de quem não acredita, precisamos a gente crer. Nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor falou e colocar a nossa fé em ação. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção
direção, Pai, a vida, a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, que haja testemunho, que haja resposta na vida dos teus filhos. Senhor, eu venho te pedir também, Pai, que o Senhor venha visitar cada um dos teus filhos que está aqui, Pai, servindo de canal de bênção diariamente na nossa vida, que o Senhor os abençoe, os prospere. Que o Senhor os visite de maneira profunda. Visita o coração deles, Pai. Visita a necessidade de cada um. Que o Senhor venha conceder o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua, Espírito Santo, falando melhor o coração dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Mesmo que muitos desacreditem do que Deus tem na sua vida, o Senhor diz para você, creia você, porque o que eu vou fazer na sua vida será grande. Jesus não parou por causa da incredulidade, da rejeição dos nazarenos. Não pare por causa da rejeição de algumas pessoas. Tenha convicção do que Deus tem contigo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.